Oi, gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? E aí, animados para darmos início à nossa aula hoje? Tivemos aí uma folga ontem, né, que foi dia 7, o Dia da Independência do Brasil. E hoje vamos retornar, sendo que essa semana também temos mais outro feriado, que será dia 11, sexta-feira, que será aí um grande dia da nossa cidade, Orobó, né? O dia em que Orobó estará completando aí 92 anos de emancipação política. Então, nesses 3 dias, hoje, terça-feira, dia 8, amanhã, quarta-feira, dia 9, quinta-feira, dia 10, nós não vamos seguir aí direitinho o horário não, porque vamos focar no nosso projeto, no projeto da emancipação política de Orobó, tá bom? Então hoje nós teríamos, né, as disciplinas aí de matemática e de ciências, de acordo com o nosso horário. Mas vamos realizar, de acordo com o nosso horário, atividades de ciências. E vamos trabalhar aí uma atividade do nosso projeto, que é uma atividade de arte, essa aqui, ó, tá? Então, vamos trabalhar hoje arte, mesmo não estando aí no nosso horário, essa disciplina hoje, mas a gente não vai seguir a risca, porque vamos trabalhar, vamos focar aí no projeto, já que estamos vivenciando, não é? A semana em que a nossa cidade está aniversariando. Então, já conhecemos um pouco da história do nosso município, já compartilhamos no grupo do WhatsApp nossas descobertas, né? Também já vimos aí, já conhecemos um pouquinho da vida de uma pessoa que nos inspira, que tem uma história de vida, que construiu uma história muito linda no nosso município, que foi a professora Dona Soledade, né, professora catequista. Ela teve aí uma contribuição muito grande aí, ficou aí, teve um marco muito importante na história do nosso município. Hoje, em arte, vocês realizarão essa atividade, que a número 1 pede aí para você marcar um X na bandeira que pertence ao município de Orobó. Então, dessas 3 bandeiras, qual é a que pertence ao município de Orobó? Nós já estudamos, né? Já falamos sobre essa bandeira, já trabalhamos essa bandeira nos anos anteriores e aí vocês vão identificar. A atividade 2 diz assim: quais são as cores presentes na bandeira de Orobó? Então vocês identifiquem aí cada cor que tem na bandeira de Orobó e escrevam os nomes dessas cores aqui na atividade 2. E a atividade 3 é para vocês pintar a bandeira de Orobó respeitando as cores. Então, vão pintar aí a bandeira de Orobó de acordo com suas cores, tá bom? Então, é só isso. Aí vocês depois colam essa atividade no caderno de arte. Tirem foto de vocês, foto realizando as atividades e mandem no nosso grupo. Em ciências, nós vamos dar continuidade ao conteúdo Preparar o Solo para o Plantio, que foi iniciado na aula anterior. Então, aí, vocês podem pegar o livro de vocês, na mesma página onde nós trabalhamos na aula anterior, 59, vamos aí dar continuidade, começando na página 59, é só para vocês revisarem, para vocês lembrar o que foi trabalhado na aula anterior, não é? Porque a gente já sabe que nem todo o solo está adequado para o plantio, para que as plantas se desenvolvam de forma saudável, não é? Nós já estudamos sobre os diferentes tipos de solo e vimos que o mais adequado é o solo umífero, a terra preta, mas mesmo assim, de acordo com as condições desse solo, é preciso realizar alguma técnica para deixar esse solo adequado para o plantio, para que a plantação tenha um desenvolvimento aí saudável, não é? E dê lucro para o agricultor, para a pessoa que vai estar plantando. Então, uma dessas técnicas para facilitar aí, né, para que essas plantas se desenvolvam, é
A aração, a primeira técnica que foi estudado na aula passada, que antigamente eram feitos aí as pessoas mesmo que faziam um trabalho muito árduo, duro, ou então utilizando aí a força animal, utilizavam animais para preparar o solo para fazer o arado, que consiste o quê? O que é o arado? É quando o solo ele está muito compactada, né? Batida lá, pregada uma na outra. E aí precisa deixar esse solo, essa terra solta, para que facilite a entrada da água, do ar, para que as plantas tenham aí um bom desenvolvimento. E hoje, principalmente aí nas terras dos grandes proprietários, né? Dos fazendeiros, eles utilizam máquinas, né? Eles utilizam o quê? O trator para fazer esse trabalho de arar o solo que nós vimos, não é? Que é muito importante. Então hoje vamos continuar aí, a partir da página 60, com outras técnicas aí para deixar o solo adequado para o plantio. Primeira técnica é a adubação. Aí vocês vão ler, observar as imagens, depois vem a irrigação e a drenação. E na página 62 termina, né? Você já precisa ler todo o texto, prestar atenção, e aí começa as atividades. As atividades, por exemplo, a atividade 1, eu vou voltar e vou falar um pouquinho sobre cada técnica e aí a gente chega nas atividades, tá? Primeiro aí, a gente viu na aula passada a aração. Aí hoje vamos dar continuidade com a técnica da adubação. Essa adubação, ela é muito conhecida aí pelos pais de vocês, ela é muito utilizada aqui na nossa região. Como é que as pessoas adubam a terra e para que adubam lá o solo? Para deixar o solo, a terra própria para o plantio. Por quê? Muitos solos, mesmo sendo a terra preta, ela está deficiente em algumas substâncias necessárias, em alguns sais minerais aí, em algum nutriente necessário para o desenvolvimento das plantas. Outros solos aí estão deficientes desses nutrientes devido a sucessivas plantações, né? Vamos dizer que o agricultor plantou aí muitas vezes milho, muitas vezes feijão nesse solo. Com o tempo, esse solo, lá aquela terra, vai estar aí deficiente dos nutrientes necessários para o desenvolvimento da plantação. Então, o que é que fazem? Eles podem fazer aí para deixar esse solo novamente adequado para plantar. Ele pode fazer a adubação. O que é a adubação? A adubação é colocar nesse solo algum nutriente importante para o crescimento das plantas. Porque a adubação correta, ela pode aumentar a produtividade agrícola, ou seja, a produtividade lá, o agricultor pode colher muito mais aí na sua plantação. Então, esse adubo, ele pode ser químico, tá? Esse adubo químico, ele é produzido artificialmente lá nas indústrias, ou ele pode ser orgânico. O adubo orgânico, ele é obtido através da decomposição de restos de plantas ou de fezes de animais. É o que os pais de vocês vão saber muito bem, porque quando eu era criança e até na minha adolescência, eu morei no sítio e a minha mãe fazia isso. A minha mãe é agricultora e para plantar, ela adubava a terra, o solo onde ela iria plantar. Então, lá na minha casa criava-se bois e a minha mãe pegava as fezes secas dos bois, lá do cercado dos bois, e levava lá para a terra onde ela ia fazer essa plantação. Ou seja, ela fazia a adubação da terra para poder plantar. E realmente, a plantação tinha um melhor desenvolvimento e, consequentemente, uma melhor produtividade. As pessoas também fazem muito isso com fezes de galinha, né, que tem um cheiro bem desagradável. Espalham lá aquelas fezes secas lá naquele solo onde vão aí plantar algum produto, tá? E também pode, lógico, comprar, né, nas indústrias essa adubação química que não é tão eficiente quanto a adubação orgânica.
Além do resto das fezes de animais, pode ser utilizado também restos de plantas. Só que é como eu disse a vocês, os agricultores aqui da região não compreendem ainda a importância do resto das plantas para realizar e fazer um adubo químico. Geralmente eles derrubam lá, cortam o mato e tocam fogo. E não tem a paciência de esperar que aquelas plantas que eles cortaram ali sequem, apodreçam e assim se tornem aí uma adubação orgânica para aquele solo lá, né? Até porque quando eles realizam a queimada, eles estão também destruindo lá os nutrientes que aquele solo tem, né? Tornando aquele solo completamente deficiente para o desenvolvimento das plantas. Então vocês leiam aí sobre essa adubação, tá? Aí tá falando um pouquinho também da adubação verde, que aumenta a capacidade produtiva do solo. Leiam aí. E depois vem outra técnica de plantação aí, que é de deixar o solo adequado para o plantio, que é a irrigação, tá? Quando é que a irrigação, não sei se vocês já viram assim alguma foto parecida, nem que seja na televisão, dessa irrigação. Como é que acontece? Por quê? O que consiste essa técnica de irrigar? É o quê? É adicionar lá no solo água, né? De forma controlada, porque não pode colocar de mais nem de menos, tudo em equilíbrio. Lembra quando a gente plantou aquela sementinha de feijão na nossa sala de aula, que a gente fez com algodão e nem poderia molhar muito o algodão, senão iria encharcá-lo demais, né? E o feijãozinho não ia nascer ali, não ia brotar aquela sementinha e nem poderia deixar o algodão seco sem água, porque também o feijão não iria germinar, aquela semente de feijão não iria germinar. Então tudo tem que haver equilíbrio, não é? E aí, a irrigação é isso, é colocar água uniforme naquele solo em quantidade suficiente para suprir as necessidades das plantas, porque a gente sabe que para que as plantas se desenvolvam, elas precisam de água também, né? Além de outros nutrientes lá que elas pegam do solo, porque elas se alimentam pelas raízes. E aí, ó, está mostrando uma imagem de irrigação do solo e vocês leiam direitinho. Depois vem a drenagem. A drenagem também é quando fica muita água retida naquele solo, o solo fica completamente encharcado aí. Então as raízes das plantas, elas ficam em contato direto com a água e podem apodrecer, ou seja, elas podem não se desenvolver, porque se a raiz apodrecer, aquela planta vai morrer, né? Então, o que as pessoas fazem? As pessoas têm que drenar o solo, ou seja, retirar todo o excesso de água daquele solo. Então, podem escavar valas, né? Valas que a gente conhece como regos. Os agricultores aqui da nossa região fazem essas valas, que é conhecida também como regos. Eles abrem vários regos para que aquela água escorram naqueles regos, naquelas valas, e assim não fiquem lá retidos naquele solo e as plantas possam crescer, né? E também elas podem adicionar lá solo, também terra, para absorver a quantidade de água que tem lá em excesso, ou também utilizar bombas para sugar a água, tá? Para sugar, ou seja, um processo de sucção da água através de bombas, tá? Que é um equipamento que suga a água para que aquele solo não fique lá encharcado, tá bom? Então, o uso incorreto do solo, mesmo que seja terra preta, a terra, o solo adequado para o plantio, o uso inadequado, ele pode provocar a sua degradação. Como assim, professora? Por exemplo, como eu já falei para vocês, quando as pessoas tocam fogo lá naquele solo, provoca a degradação do solo, o solo torna-se inadequado para o plantio, ou então, quando corta-se todas as árvores, aquela terra fica, ó, quando vem a chuva, arrasta tudo, os nutrientes, os restos de plantações, e aí acontece o quê? Uma erosão. Vocês já devem ter visto um solo que não mora ninguém lá, mas que aquele solo não cresce plantas, ele é um solo liso, seco. Se plantar também não cresce nada ali, não brota nenhuma semente, não vai nascer, porque aquele solo está
degradado, né? Está degradado. A chuva vem, o vento e leva todos os nutrientes daquele solo, porque ali não tem nenhuma uma vegetação para impedir que a chuva saia arrastando tudo, que o vento saia arrastando tudo. Então é quando acontece a erosão do solo. Também o excesso, se você colocar muito adubo naquele solo, tanto químico quanto, né, principalmente adubo químico, pode prejudicar o solo, né, contaminando. Por isso é preciso tomar alguns cuidados para conservar o solo aí e deixar ele adequado para o desenvolvimento, o crescimento saudável das plantas. Aí na atividade 1, da página 62, está pedindo para vocês observarem essa imagem. Veja aí, leiam essa situação e vejam o que esse menino, esse homem, que o nome dele é Fábio. Fábio está dizendo o quê? Minhas terras são férteis, né? Então as terras dele são férteis. É uma terra preta, um solo mífero. Mas infelizmente ficam alagadas quando chove. O que posso fazer? E aí, se você fosse agricultor, que conselho você daria a Fábio? O solo dele está encharcado. Que técnica aí? Qual é a técnica? A melhor técnica que ele deve utilizar para deixar suas terras adequadas para poder plantar. Então, daquelas técnicas, ele deve o quê? Ele deve arar o solo, ele deve irrigar, deve adubar, deve drenar esse solo. O que ele deve fazer com esse solo para deixar ele adequado para plantar? Na atividade 2, está pedindo para você pintar de amarelo o objeto usado para arar o solo e de verde o objeto para irrigar o solo. Então tem aí alguns objetos e você vai ver aí qual que é usado para arar o solo e qual é usado para irrigar o solo. E na atividade 3 tem um gráfico aí, está falando da adubação do solo, que vocês têm que ler com atenção para poder responder aí adequadamente. E mais tarde eu mando a correção, tá bom? Então hoje é apenas isso. Do nosso horário vai ser só ciências, a arte não teria hoje, mas todo dia nós vamos trabalhar esse projeto, porque estamos na Semana da Emancipação Política de Orobó, tá bom? Então, caprichem aí nessas atividades e façam tudo com atenção, até porque vamos combinar que é pouca coisa, né, minha gente?